Bom, pessoal, então vamos aqui falar hoje sobre retas paralelas, concorrentes e perpendiculares, tá bom? A reta, pessoal, era um dos conceitos primitivos da geometria. O encontro de duas paredes nos dá uma sensação de reta, né? Quando você olha a parede do seu quarto, ou da sua sala, da cozinha, né? Esse encontro entre essas duas paredes, eles nos dá uma sensação de uma reta, tá? Mas para classificar as retas, se elas são paralelas, concorrentes ou perpendiculares, nós temos que primeiro verificar se elas estão no mesmo plano, né? E o que é plano em geometria? Bom, lá no quinto aninho, você estudou esse objeto aqui, né? Esse é um objeto tridimensional, nós chamamos ele de paralelepípedo, tá bom? Esse paralelepípedo, ele é formado por algumas faces, né? Que são os lados dele, correto, pessoal? Então esse paralelepípedo aqui, isso aqui é uma face, nós temos outra aqui, nós temos outra, né? Essa aqui atrás é outra face. Então, cada lado desse aqui nós temos uma face, tá bom? E nessa face nós podemos ter algumas retas, tá bom? Então, eu posso ter duas retas aqui, tá? E posso ter uma reta aqui nessa outra face, tá bom? Então, são retas que estão em faces diferentes. Por exemplo, a reta rosa e roxa, ela está nessa face. Já essa reta amarela está nessa outra face aqui, tá bom? Então, como nós podemos classificar isso aqui? Quando as retas elas estão no mesmo plano, tá? Elas são chamadas de coplanares. Por exemplo, essas duas retas elas estão nesse mesmo plano, então nós chamamos elas de coplanares. Se as retas estão em planos diferentes, que nem essa reta roxa e essa reta amarela, que estão em planos diferentes, nós chamamos elas de retas reversas, tá bom? Então, coplanares estão no mesmo plano e reversas estão em planos diferentes, tá bom? Quando elas estão no mesmo plano, aí sim nós podemos ter retas paralelas, concorrentes e perpendiculares, tá bom? Vamos agora analisar essas retas no mesmo plano. Então nós temos somente esse plano aqui, tá bom? Então vamos começar com as retas paralelas, tá bom, pessoal? Então o que são retas paralelas? É quando elas não se cruzam, tá? É quando elas não têm um ponto em comum. Como assim? Quando elas ficam de frente um para o outro e não tem possibilidade de cruzamento, tá? Por exemplo, essas duas retas aqui, mesmo se eu continuar elas, tá? Mesmo se eu prolongar elas, elas não irão se cruzar porque elas estão paralelas. Elas estão uma de frente para a outra, tá bom? Então, quando elas não se cruzam, é paralelas. Exemplos de linhas paralelas. As linhas ali do seu caderno, né, da sua folha de caderno. Você pode ver que é uma linha embaixo da outra. Aquelas linhas ali, elas são paralelas, tá bom? Elas podem vir assim, podem vir assim, ó, que nem o caderno de vocês, ó. Eu posso fazer algumas linhas paralelas aqui, tá? Imitando a folha do caderno, ó. Eu tenho essas três linhas aqui, elas estão paralelas, né? Tenho mais uma aqui, ó, paralela também, tá bom? Elas não vão se cruzar. Posso criar mais uma aqui, ó. Todas essas linhas aqui, elas são paralelas, tá bom? A reta amarela e a reta rosa são concorrentes porque elas têm um ponto em comum. A reta amarela e a reta roxa, elas são concorrentes porque possuem um ponto em comum. E a reta roxa e a reta rosa, elas também são concorrentes porque elas têm um ponto em comum. Todas as vezes que tiver retas e elas se cruzarem, elas são concorrentes, tá, pessoal? Mesmo quando elas não se cruzam. Como assim mesmo que elas não se cruzam? Se elas estiverem longe, por exemplo, essa reta roxa e essa reta rosa, elas são concorrentes? São. Ah, professor, mas elas não estão se cruzando. Porém, se você prolongar
a reta rosa, elas vão se cruzar, tá bom? Então você tem que ter essa visão, você tem que analisar se ao prolongar a reta, essa reta vai cruzar. Outro exemplo, olha só. Eu tenho aqui a minha reta amarela e eu tenho aqui essa minha reta rosa. Elas não têm um ponto em comum ainda, né? Mas se eu prolongar essa reta rosa, elas vão ter um ponto em comum, tá bom, pessoal? Então você tem que analisar se prolongando aquela reta, se elas também não terão um ponto em comum, tá? Agora vamos à reta perpendicular, tá? As retas perpendiculares, tá bom, pessoal? Duas retas, elas são perpendiculares se elas se cruzam no ponto em comum entre elas, tá? E formam um ângulo de 90 graus. Vamos relembrar o que é ângulo, pessoal. Vamos lá, vou pegar aqui a folha branca, tá? Vou colocar a minha mão aqui, tá bom? Vou usar só esses 4 dedos. Então imagina, pessoal, tá? Imagina que os meus dedos são retas, né? Então, se eu cruzar aqui a reta, ó, reta e outra reta. Entre essas duas retas, tá? Tem uma abertura. Essa abertura entre essas duas retas, nós chamamos de ângulo, tá? Que é a abertura, olha só. A abertura entre esses dois dedos aqui, duas retas. A abertura entre eles, um ângulo. A abertura entre esses dois dedos aqui, ó, duas retas. A abertura entre eles, o ângulo, tá bom? Nós formamos aqui ângulos perpendiculares. Cada ângulo desse aqui, tá? Cada ângulo desse tem 90 graus. Aqui tem 90, aqui tem 90, aqui tem 90, aqui também tem 90. São retas perpendiculares. Bom, pessoal, agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos responder a atividade praticando matemática, questão 1, tá? Então vamos aqui, ó. Observe as retas horizontais, que são as linhas de uma partitura. Essas 5 retas são, né? Então a gente quer o quê? Nós queremos observar, tá? Nós queremos aqui observar o que são essas 5 retas aqui, tá? Se elas são concorrentes, se elas são perpendiculares, se elas são paralelas ou se elas são verticais. Vamos analisar aqui primeiro, né? Nós estudamos sobre 3 tipos de retas: concorrentes, perpendiculares e paralelas. Vamos às características de cada uma. Concorrentes, elas possuem um ponto em comum. Perpendiculares, elas estão em um ângulo de 90 graus. As duas retas formam um L, né? Paralelas, retas que não se cruzam. Então essas linhas aqui, ó, que parecem as linhas do nosso caderno, elas são paralelas, porque elas não se cruzam, tá bom? Vamos agora para a questão 2. Bom, nós temos aqui agora a nossa questão 2, tá? E a nossa questão 2 fala o seguinte, ó. Veja um mapa de algumas ruas e de uma avenida de Manaus. Quais pares de avenida ou ruas são paralelas, tá bom? Então aqui quais dessas ruas elas são paralelas. Nós temos algumas ruas aqui, né? Então vamos lá. A Avenida Djalma Batista, né? A Avenida Djalma Batista e a Rua Rio Içá, elas são paralelas? Não, né? Porque se eu continuar essa reta aqui da Rua Içá, em algum momento ela vai se cruzar com a rua da Avenida Djalma Batista, tá bom? Então essas ruas não são paralelas. Vamos a outra, né? A Rua Djalma Batista e a Rua Valério, né? Elas são paralelas? Também não. Olha só, elas se cruzam, inclusive elas formam aqui um ângulo de 90 graus, né? Essas ruas aqui, elas não são paralelas, elas são perpendiculares, tá? A Rua Pará e a Rua Avenida Djalma Batista, desculpa, Avenida Djalma Batista, tá? Elas são paralelas? Também não. Olha aqui, ó, elas se cruzam, tá? O que são ruas, retas paralelas? Aquelas que não se cruzam. Vamos lá. A Rua Içá e a Rua Pará são paralelas? Também não. Olha aqui, ó, elas não são paralelas porque elas se cruzam.
A Rua Içá e a Rua Valério são paralelas? Também não, elas se cruzam. Então, as únicas aqui que são paralelas é a Rua João Valério e a Rua Pará, tá? Observe que elas estão aí paralelas, uma de frente para a outra. Nesse caso aqui, a resposta correta é a letra A, ruas João Valério e Rua Pará. Vamos agora para a nossa questão 3. A questão 3 diz o seguinte: o movimento do bispo em uma partida de xadrez é em diagonal. Saindo da posição em que o bispo está na figura, ele pode ocupar quaisquer dos pontos em vermelho, que são esses pontinhos aqui, ó, esses pontinhos em vermelho. Se unirmos todos os pontos em vermelho em linha reta, formaremos duas retas. Sim. Se nós juntarmos esses pontos, nós vamos formar aqui, ó, duas retas. Tá bom? Olha, juntei aqui e juntei aqui. Nós formamos aqui duas retas, tá, pessoal? Vamos lá. Essas retas são o quê? Tá? Essas retas, elas são paralelas e perpendiculares? Elas são concorrentes e perpendiculares? Elas são concorrentes apenas ou paralelas e concorrentes? Bom, vamos lá, né? Nós já sabemos aqui, pessoal, que essas retas não são paralelas porque elas se cruzam, tá bom? Elas não são paralelas porque elas estão se cruzando. Então já desconsideramos aqui a letra A, elas não são paralelas, tá bom? Nós também podemos desconsiderar, tá? A letra D, paralelas e concorrentes, elas não são paralelas e concorrentes. Então nós consideramos a letra A e a letra D, tá bom? Não são paralelas e perpendiculares, nem paralelas e concorrentes, tá bom? Vamos lá agora. Ou elas são concorrentes e perpendiculares, ou elas são apenas concorrentes, tá bom? Se nós cruzarmos a nossa linha aqui de novo, tá? Se cruzarmos a nossa linha aqui de novo, nós vamos observar aqui, ó, né? Que nós formamos aqui duas retas. Observe, pessoal, tá? Observe uma coisa. O ângulo que nós vamos formar aqui, tá? Observe, pessoal, que é um ângulo reto, tá bom? Se é um ângulo reto que nós estamos formando, automaticamente essas duas retas aqui formam, tá bom? Formam retas. Elas formam retas concorrentes e perpendiculares. Tá bom, pessoal? Vou explicar aqui de outra forma para ver se vocês entendem. Vamos lá, pessoal. Tô com o mesmo tabuleiro aqui, tá? E como nós verificamos, essas retas aqui, elas são perpendiculares e elas são concorrentes. Então eu fiz aqui outro desenho, né? O que eu fiz? Eu peguei esse tabuleiro e girei ele, tá vendo só? Agora olha só a reta que vamos formar aqui, ó. Tá vendo, pessoal? É uma cruz, tá? Então por isso que nós formamos aqui as retas perpendiculares. A gente sabe que quando nós formamos essa cruz aqui, tá? Quando nós conseguimos formar essa cruz, como a gente viu em outros exemplos, as retas são perpendiculares. Eu apenas girei aqui um pouquinho o nosso tabuleiro para ficar melhor de assimilar o conteúdo, tá bom, pessoal? Vamos agora para a próxima questão. Então, pessoal, vamos aqui para a questão 4. A questão 4 fala o seguinte: Juliana está dirigindo na Avenida Amarela e precisa acessar a segunda rua perpendicular no sentido em que ele está. Em qual rua ele deve entrar? Então vamos lá, relembrar o que é perpendicular, pessoal. Perpendicular, né, é quando nós formamos o ângulo de 90 graus, tá bom? Então isso aqui são perpendiculares. Então vamos lá, olha só, ele está aqui na Avenida Amarela, tá bom? E ele precisa entrar na segunda rua perpendicular. Vamos ver aqui quais são as segundas ruas, né? Então, essa aqui é a primeira rua e essa aqui é a segunda rua.
essa aqui também é a primeira rua e essa aqui é a segunda rua. Porque o cara falou, olha, entra na segunda rua perpendicular, mas de um lado nós temos duas ruas e do outro lado também temos outras duas ruas, mas quais delas estão perpendiculares, tá bom? Para ser perpendicular, ela tem que formar um ângulo de 90 graus. Então, olha só, se a gente cruzar aqui a rua amarela com a rua lilás, vai formar um ângulo de 90 graus? Não vai formar um ângulo de 90 graus. Então, onde vai ser formado o nosso ângulo de 90 graus? Entre a Avenida Amarela e a Rua Verde. Por quê? Porque era a segunda entrada. Olha, é a primeira entrada, a segunda entrada. Então, a resposta correta aqui é Rua Verde, tá, pessoal? Essa aqui é a resposta correta. Rua Verde, letra D. Tá, pessoal? Qualquer dúvida, mande lá no grupo ou então na nossa sala de aula do Google. Estou à disposição aí para tirar as dúvidas que vocês têm. E até a próxima aula.